reunião está sendo gravada. Olá, boa noite. Boa noite, Alex. Bem? Graças a Deus. E aí, Reinaldo, tudo tranquilo? Graças a Deus. Bem. Tá frio aí? Tá. Amanhã vai piorar. Tá bastante. Mas tivemos mais um batismo. Opa! Glória a Deus por isso. Não estava sabendo, não vi. Foi quem? Kainan tem 16 anos. Filho do marido da minha prima, Daniela. Acho que eu vi a foto. Eu acho que eu vi. Foi quando o batismo? Domingo passado. Não esse agora, ontem o outro. Ah, sim, eu vi sim. Parabéns, Deus abençoe aí. Olá, Sérgio e Jura, boa noite. Tudo em paz? Bem, Alex. Tudo Boa bom, noite, Reinaldo? Santa Maria. Aê, Falo Santa tudo Maria, Menal. que eu não preciso ficar falando os dois nomes. É isso aí. Tô colocando você aí, viu? Tá. Aqui o Reginaldo de Araçatuba. Olá, Reginaldo, tudo bem? Bem, Alex, boa noite para todos aí. Isso. Boa noite. Graças a Deus. Sandra. Oi, queridos, tudo bem? Tudo. Olá! Oi, Tudo menina, bem, querido. Oi, Sandra? Sofia, tudo bem, querido? Bem, hoje você está no sofá? Oi, seu Alex, eu tô deitado no sofá. Tudo bem, seu Alex? Tudo, graças a Deus. Tudo bem. Deitadona, tô toda mocosada aqui. Tá no sofá aí, tá bem, tá bem. Olá, Peterson, boa noite. Opa! Tudo bem? Boa noite, gente. Aí, Boa noite, cara. Yeah. Noite. tudo bem. Oh, Gente. Boa noite, paz. Oi, Nath. Olá, Oi, Nath, Luiz. boa noite. Oi, Boa noite, Jura. Boa noite, Jura, Sérgio. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Alex, boa noite. Bom estar Boa aqui, noite boa a todos, noite. né? Solange. A Solange, ela está trabalhando lá, está traduzindo. Ah, tá certo. Hoje ela teve que mandar o computador para o concerto, aí chegou agora à tarde, então ela está lá fazendo as traduções. Verdade para hoje? Isso. Todo dia, né? Todo dia ela está lá ralando. Eu recebo essa revista. Isso, é muito bom. Material excelente. Excelente. o título em italiano seria Verità per oggi. O quê? Que título do quê? E Verdade para hoje. Verdade para hoje. Verità per oggi. Pois é, tá vendo aí? Vivendo e aprendendo. Eu acho que acho que vamos botar o Peterson a fazer uma tradução para o italiano, né, Alex? Isso. Conversar com os irmãos lá. Isso mesmo. Quem sabe eu um dia, né? Se Deus abençoar. Pois é. Isso mesmo. Olá, Enite, boa noite. Deus abençoe. Boa noite, senhor Alex. Deus abençoe, senhor. Olha que chique, a Anitinha, meu Deus. Coisa mais chique. Pois é. Gente, coisa é outra fina, né? Camaleão, camaleão. Olha, Virgininha. Boa noite, Milton. Tudo em paz, querido? Tudo em paz. Boa noite a todos. Ô, seu Nilson. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Tem Marisa. enrolado aí. É uma sucuri? O que é isso aí enrolado no seu pescoço? Boa noite, Nath. Tudo bem? Tudo bom, minha linda? Tô brincando, Nilton. Boa noite, amados.
Beijo no coração de todos. Boa noite, Boa João. Boa noite. noite, Boa noite. Newton. Olá, Virgínia. Tudo em paz? Tudo caminhando em Cristo? Tudo bem? Caminhando. Virgínia. Parece que está bem? dentro de um avião, Virgínia. Oi? Parece que está dentro de um avião aí. Ai, peraí. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Peraí. É a luz. É a Ah, luminosidade. é porque ali tem uma bancada. Que coisa engraçada. Está engraçado Olha. mesmo. Ai, que eu não estou no sofá, estou na mesa. Boa noite, Acordada. Ficou legal. boa noite, Ficou bem legal. Virgínia. Boa noite. Tudo bem? Oi, Neia. Boa A Neia está noite. com o Joaquim. Tanto frio, tanto frio. Traz maçã. Traz maçã, Neia. Tá? Traz maçã para nós. Amanhã vai piorar, né? Amanhã Boa vai. noite, Valdo. Querido, Aqui tinha um vento hoje, um Boa vento. noite, Valdo. Boa noite, Marisa. Deus abençoe vocês. Boa aí. noite. Virgínia, me ouve? Boa noite, Virgínia. Alex. Virgínia, Oi? Você é irmã Oi? de Beth, é? você é irmã de Beth Medina? Eu sou irmã da Beth Medina, da Sidneia Da Medina. Sidneia, a gente conhece as duas. Somos filha das de nossas Salvador, mulheres. mas A gente conhece elas duas. Ah, entendo. Salvador? é, Sim. sim, mas moramos em Maceió agora. Ah, sim. Nossa, eu tenho um irmão chamado Edmilson, que mora em Maceió. Ele tá A até gente já muito foi na doente. casa dele, já com Lídia. Já fomos com Ah, Lídia. Já já. vinha, ela veio aqui na nossa casa e a gente foi com ela lá na casa dele. ele já está terminal, né? Está com câncer. Ele é meu irmão por parte de pai, né? No caso, é o último, né? Ah, eu Porque- não sabia, não. Faz tempo que a gente foi lá com ela. Não sabia que É ele a estava mesma casa doente, ainda? não. É a mesma casa ainda que ele mora? É a mesma casa? Então, eu não sei, porque assim, como eu moro aqui em Sorocaba, e aí quem sabe mais notícia é Beth. É Beth que vai passando notícia, então eu não sei em que cidade, se ele ainda continua em Maceió, na mesma casa. Eu vou me informar e falar qualquer coisa, a gente vai se falando. Ou se você Certo. escrever com a Beth, tá bom? Não, Obrigada, a gente viu? não tem contato com a Beth, não. A gente estava com contato com a Lídia, mas também faz tempo, né? A Lídia está com celular agora. A Lídia ficou também muito doente, né? É uma família muito... Ela tomou bastante remédio, não está sendo mais aquela mulher forte, corajosa, assim, buscando o Senhor, sabe? Tá muito... E ela que conheceu a igreja, né? Ela que apresentou para a gente a Igreja de Cristo, né? Para a minha família, ela que foi a primeira. Ai, gente, ficou todo mundo agora. A gente, Não, como é que a tudo gente bem. faz para pegar o contato, Luiz e Nath? Como é que eu faço? Como é que a gente Eu faz, vou Alex? botar, Eu pego com botar no você, Alex? chat aí. Vou botar no chat aí. Ela vai- Tá bom. Você chat. tá- Por favor, e a gente conversa depois, então. Isso, Tá bom. tá perfeito. Muito bem. Olá, Pedro. Para Boa não noite. atrapalhar aí. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, irmãos e irmãs. Tudo bem por aqui? Amém. Boa Muito noite. obrigado a buscar um aquecedorzinho. Deus abençoe você. Boa noite a todos. Buenas. Bem, graças a Deus. Também a Ivone está entrando aqui agora com o João. Boa noite, Ivone. Boa noite, João de Araçatuba. Deus abençoe Oi, boa você. noite. Boa noite, Alex. Tudo bem, Alex? Graças a Deus, tudo em paz, tudo caminhando. Bom, estou aqui apanhando aqui para entrar, mas eu consegui entrar. Ah, tá. Então, pelo É, menos mas a agora sua voz eu tô ouvindo. A gente está ouvindo. Então, beleza. Tá tranquilo. Muito Deixa eu bem. apertar aqui. Aí, Boa noite, João. Com um conterrâneo meu aí agora. Tá. Ô, Reginaldo. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, João? Bem, o Reginaldo é de Araçatuba, Alex. Então. Brother John. Tá ali, tá. Vocês dois têm Araçatuba aí na telinha. É. O Regis Signoretti também está com a gente aqui. Olá, Regis. Boa noite. A gente sempre espera aqui alguns minutos, né, antes de começar. Os irmãos vão chegando, então a gente vai dando um olá, uma boa noite.
Se alguém quiser falar alguma coisa, também fique à vontade. Ô, Alex, Oi, Tarso. é toda segunda, Alex? A gente faz toda segunda às 20 horas e todas as quartas-feiras também. Só que os assuntos são diferentes. Segunda, nós estamos falando sobre o impacto da igreja na vida do discípulo e nas quartas, nós estamos falando sobre dicas de como Alô, Regis. estudar a Bíblia. Textos Fui bíblicos. mencionado aí? Alguém me deu boa noite? E aí, pessoal? Demos boa noite, você não respondeu. Eu de novo aqui. Você estava entrando aí. Estou com o aparelho novo aqui, tive que instalar o Zoom. Sérgio, minha esposa, tudo bem? Bom vê-los. Bom ver. Nem sempre consigo estar com vocês. Nem sempre consigo estar com vocês, mas gosto muito desse encontro aí das nossas segundas aí. Que bom que hoje eu posso estar. Que bom. Seja bem-vindo. Sabe que nem sempre dá mesmo. A tua presença. Tá joia. Muito bem. E nós, então, nas quartas-feiras, Luiz, nós estamos falando temporariamente, né? Mas quartas-feiras nós vamos Não, vai ficar no mundo, não. textos bíblicos e depois nós vamos começar sobre o diabo. Alguém me deu boa noite aí. Sobre o inimigo. Vai ser às quartas, Alex, sobre Satanás? Vamos falar sobre Satanás, né? Mas ainda vai umas 3 quartas-feiras antes de falarmos. E a ideia é essa, é de ver o que o Novo Testamento, o Antigo Testamento fala sobre o inimigo, né? Sobre Satanás. Ok? A Cláudia também está aqui conosco hoje. Oi, Cláudia, tudo bem? Beleza. Quem é que nunca viu aquela alusão na Bíblia, né? Tu eras o sinete da perfeição. Pois é. Você vê como as coisas mudam, né? Lá no céu também acontece. Aconteceu. Oi, Claudinha. Quem apresenta para a gente, Cláudia? Oi, boa noite. Estou tentando assistir aqui. Esse é o Antônio. Fala, oi, tudo bem? Oi, Antônio. Tudo bem, Antônio? Oi, Tânia. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio, Cláudia. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Prazer, gostei de te conhecer, Antônio. Tchau. Olha lá, o seu João. Oi, seu João, tudo bem? Oi, tudo bem, Cláudia? Tudo Tudo bem, graças a Deus. E aí, Toninho, você tá bem, Toninho? Fala, oi, seu João. Fala. Oi. Saudade de você, rapaz. Toninho, Saudade você de você. Toninho, você quer um chocolate? Olha qual é. Olha que qual é que tá comendo aí, ó. Quer um MM? Quer ou não quer, Antônio? Eu mando para você aí um MM. Ele está comendo bolachinha aqui. Obrigada. Então ele não vai querer chocolate, não. Está comendo bolacha? Comendo. Oi, Nilton e Neia. Quer comer MM? Tá bom, vamos. Oi, Regis. Tudo bem, querido? Tudo bem, né? Graça e paz, irmão. Graças a Deus. Bom te ver. Bom te ver, meu. Vamos ver. Conceição também está conosco aqui. Olá, Conceição, seja bem-vinda, Deus te abençoe. A Bia também. Oi, Bia, boa noite, querida. Oi, Alex, boa noite, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem, viu, Bia? Então tá ótimo. Estou precisando viajar. Nem diga, nem Muito diga. tempo aqui parado, né? Escondido. Nem diga. Estou só esperando a segunda dose e o efeito dela. Mas nem que seja daqui para Santos. Fazer alguma coisa.
né? Mas que bom ter você com a gente aqui, viu? Deus te abençoe. Amém, obrigada. Marcos Rogério também está conosco aqui. Olá, Marcos, tudo bem? Que Deus te abençoe. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os irmãos. E você está onde? Que cidade você está agora? Paranapanema, Alex. Paranapanema, tá bom. Deus abençoe aí você. Está muito frio aí, Marcos? Não, não está não, mas a promessa é que hoje à noite vai esfriar. Tá. Muito bem. Estou querendo ver se faço uma visita aí para vocês, eu e a Solange, mas está difícil, viu? Está difícil. Mas a gente sempre pensa. A hora que der é só abrir a boca, Alex. Tá bom. Vou ver se a gente vai de barco aí, quem sabe, né? Tá bom. Porque ele mora numa baita de uma represa lá de Paranapanema. Ô, Alex. Alex, se tu for de barco, tu vai chegar mais rápido que de ônibus, pelo vento que estava aqui hoje. Pois é. Olá, Isaías. Boa noite, tudo bem? E aí, Alex? Boa noite a todos. Deus abençoe essa reunião, mais esse estudo, momento de comunhão. Muito importante a gente estar aqui. Viu? Isso aí. Isso mesmo. Bem, eu acho que talvez a Neuzi esteja entrando ali também, parece. De qualquer forma, já deu aqui o nosso tempinho que a gente espera, uns 10 minutinhos, mais ou menos. Gostaria de pedir aí para o nosso irmão, deixa-me ver aqui, irmão João Verdun. E aí, João? Podes nos dirigir numa oração, meu irmão? Oi, Alex. Que o Senhor nos mantenha na palavra dele aí, Vamos. nos mantenha bem. Acho que a sua internet está dando Oramos, uma parada aí. Eterno. Está dando uma parada? Vamos tentar de novo? Tá. Oramos. Santo, eterno Pai, Deus amado, muito obrigado, Pai, por esse momento nós estarmos reunidos em aula, Pai. Obrigado que até aqui o Senhor nos cuidou, Pai. E aqui estamos, Pai, nessa aula para ouvir essa instrução, para que venhamos a mais, a ser lapidado por ela. E por isso, Pai, precisamos deixar que ela nos faça brilhar mais para Ti, Senhor. Ser melhor a cada dia, para que venhamos a repassar esse privilégio que o Senhor nos deu a muitas outras pessoas, Pai, para que seja mais um a lutar contra todo esse mundo, Pai, para que venhamos a ter almas salvas para Ti, Pai. Que o Senhor abençoe o nosso irmão Alex e use-o para que a gente possa, junto com ele, aprender o mais próximo, o mais coerente daquilo que o Teu Filho nos ensinou, que pagou muito caro por isso. Nos ajude a se mantermos no caminho, permanecer nele, e aqueles que estão, sejam muito abençoados, e aqueles que não puderam estar. Que o Senhor esteja com cada um. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos, então, eu peço que você deixe o seu som fechado e depois a gente abre para fazer um bate-papo, um debate, né? Trocar umas informações. Muito bem, nós temos falado sobre, conversado, desenvolvido o assunto sobre o impacto da igreja como uma comunidade, uma família, uma congregação na vida do indivíduo, na vida do membro, na vida do discípulo, não é? Qual é o impacto, ou quais são, não é, os impactos ou a diferença que uma igreja como uma estrutura coletiva pode trazer, que diferença, né, ela pode fazer ou trazer na vida de um indivíduo ou de uma família? Qual a necessidade? A ideia aqui nós estamos passando por um período em que a maioria das igrejas, ou totalmente, ou de forma parcial, não tem se reunido, né? Durante alguns meses, alguns períodos, nós ficamos basicamente isolados mesmo, sem nos reunir,
e usamos aí o Zoom, as mídias, para poder conversar. Mas o contato físico, as reuniões de grupo, a maneira como nós estamos acostumados a exercer os nossos relacionamentos e com isso, o nosso convívio, é presencial, é no toque, no olhar, na conversa. E quando Deus idealizou a igreja como uma família, usando a nomenclatura, inclusive, familiar, designando para ele o termo pai e para nós, filhos, e entre nós, irmãos, o que estava na mente de Deus quando ele usou exatamente a figura de uma família para representar o que ele gostaria que fosse a igreja? E, vendo a igreja como uma família, um indivíduo, ele se desenvolve exatamente nesse meio, né? Ele vai desenvolver-se intelectualmente, ele vai ajustar a sua vida em vários parâmetros, ele terá acesso a modelos, ele terá aconselhamento, ele terá um direcionamento para várias áreas da vida dele. E tudo isso acontece na igreja, do ponto de vista de nós, como cristãos, vivendo e exercendo aquilo que estava na mente de Deus. Então, quando Deus pensou em como as pessoas que decidissem obedecê-lo deveriam viver, ele idealizou um convívio familiar, uma comunidade, um grupo de pessoas, que nós chamamos de congregação ou igreja. E o que estava na mente de Deus com relação a como a igreja lida com o indivíduo, com o discípulo? Nós geralmente estamos acostumados a pensar a respeito do nosso papel como indivíduo na igreja. Geralmente a gente fala sobre isso, né? O que eu posso contribuir, quais são os meus dons, como eu posso funcionar na igreja. Mas a gente não tem pensado muito de forma contrária, o papel da igreja na vida de um discípulo, como família, né? Como um seio familiar. Quais são algumas das situações que você já vivenciou ou que você percebe e entende que a igreja, como uma comunidade, como uma família, faz toda a diferença na vida de um indivíduo? Em quais situações você poderia citar que essa realidade da igreja funcionando como uma família faz toda a diferença na vida de uma pessoa? Em que situações, por exemplo? Quem poderia dar algumas situações aqui? Eu vou começar com um exemplo para poder chamar um pouco aguçar um pouco aí, tá? Eu creio que um impacto muito grande que a igreja, como um coletivo, faz na vida de uma pessoa é a pessoa se sentir segura, sabe? Como um endereço onde ela tem para ir, como quando ele estiver numa situação difícil, um enfrentamento, essa pessoa sabe que há pessoas que se interessam por ela, que se preocupam com ela, e isso dá segurança. É muito comum, por exemplo, domingo de manhã, eu participei do culto na igreja do São Bernardo, lá em Campinas, e nós temos uma família, eu fiz o casamento desse rapaz, inclusive conheço tanto ele quanto a esposa desde adolescentezinhos, desde jovenzinhos, né? E o Carlos Henrique, o Lique e a Priscila, eles têm 2 filhos, e eles viveram em Campinas por muito tempo. E aí o Lique aceitou uma proposta de trabalho para ir para Manaus, não é? E ele ficou lá 3 meses conhecendo Manaus e tal. Lá em Manaus são 6 congregações. Ele estava falando que ele escolheu uma que ele pudesse ajudar, que ele pudesse ser útil. E ele voltou para Campinas e ele estava se preparando para levar a família toda para Manaus. E ele estava se despedindo lá no culto, depois do culto.
e ele quase não conseguia falar de tão emocionado que ele estava, né? Chorando por conta dessa ruptura que ele ia ter da distância. Ele ia mudar com a sua família para Manaus e ele não estaria mais, então, congregando ali. E a gente podia ver alguns irmãos emocionados, né, que foram orar por eles também e tal. Então, a congregação no São Bernardo fez muita diferença em várias áreas na vida desse rapaz. E desde ajudar ele no casamento, ajudá-lo no namoro, de compartilhar com outros casais a vida com relação a ser pai, criação de filhos, as decisões que ele estava tomando. E agora ele saindo daquele grupo, daquela igreja, indo para uma nova situação, uma cultura diferente, um outro estado, clima diferente, tudo mais, ele estava muito sensível. Mas uma coisa que ele disse, dentro do que nós estamos falando, me chamou a atenção. Ele disse, mas olha, rapaz, estando lá, eu pude receber palavras encorajadoras daqueles irmãos de lá de Manaus. Como eles estão ansiosos, esperando que a gente volte, que eu leve minha família. Eles querem conhecer minha família, eles estão orando por nós, eles estão muito felizes, né, com a nossa ida para lá. E então, a gente está saindo daqui e tal, mas nós estamos indo para lá, e lá tem família. Lá tem esse porto seguro também, em Manaus. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso maravilhoso. Onde você vá que tenha uma igreja saudável, uma igreja de Cristo, não é? Mesmo, você vai se sentir seguro. Você vai se sentir cuidado, bem recebido. Isso, para mim, impacta muito a vida. Jesus disse, ele citou isso, né? Jesus disse, olha, realmente eu pude experimentar o que Jesus disse, que a gente ganha 100 vezes mais pai, irmão, irmã, não é? Porque as pessoas lá, os irmãos lá, me acolheram muito bem e estão ansiosos para conhecer minha família. Isso é maravilhoso. Pessoas que você nunca viu, pessoas que você conheceu há pouco tempo, já demonstram um carinho, um apreço, um amor, como se já conhecesse há tanto tempo. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Alguém aqui já teve essa sensação, vivenciou isso, de chegar numa congregação, de mudar de cidade, e aí você chega lá e parece que já conhece todo mundo há um tempão? Isso é um impacto tremendo. Pode falar, Cláudia. Eu senti isso que você disse agora em duas ocasiões, né? Uma, quando eu mudei para Santos, e eu não conhecia ninguém lá, e eu fui morar e fui na congregação de São Vicente, do Adalto e da Jane. Sim. Vocês, acho que não sei se todos conhecem ele, mas o seu João conhece, você também. O Adalto é um pai, né? Até hoje ele me chama de filha. E assim, lá eles foram tudo para mim, aquela congregação. Foi tão importante na minha vida. E como assim, eu dava aula em escola pública lá, eu não fiz tantas amizades no trabalho, mas a igreja virou a minha família. Eles ocupavam toda a minha semana. E era maravilhoso. Quando eu mudei de lá, voltei para o interior, eu sinto muita falta deles. Eu converso com eles assim, quase, não todos os dias, mas umas 3 vezes por semana. E acompanho tudo ainda lá, assim, lá é como se fosse a minha segunda casa. E aqui em Araçatuba, outra experiência que eu tive com os irmãos de Araçatuba, eles foram muito importantes na minha vida. Quando meu finado esposo ficou com câncer, eles foram tão importantes para mim, que se não fosse eles, eu não sei como eu teria superado isso. São irmãos que choram com os que choram, sabe? Tanto o seu João, quanto a Dona Ivone, quanto os filhos deles, e toda a congregação me apoiou tanto. Eles me apoiaram do primeiro dia, quando souberam, até o fim, e ainda depois. Mas, assim, a Dona Ivone, ela ia lá no hospital almoçar comigo, ela ficou do meu lado todo o tempo. É um momento que ninguém quer estar do seu lado.
né? Você tá com um marido com câncer, tem 4 filhos, ninguém quer ficar do seu lado, você não tem coisas legais para falar. E eles estavam ali do meu lado todo o tempo, sabe? E choravam junto comigo. Isso não foi pouco tempo, sabe? Foi quase 2 anos, 1 ano e 9 meses. E eles, assim, ficaram firmes mesmo. Isso, para mim, foi tão precioso que não existe nenhum dinheiro que eu possa pagar eles. E eu sei que eles demonstravam o amor de Jesus aqui na Terra. Porque é isso que eu recebi, foi um presente muito grande. E a gratidão que eu tenho pelos meus irmãos em Cristo é muito grande, sabe? Até agora, quando eu estava com Covid, eu pedi oração. Eles também perguntavam como estavam vocês. Isso é a nossa família. E é o que para mim é o que é o mais precioso que eu tenho. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Amém. Mas alguém gostaria de comentar, enriquecer, falar? Isaías estava com a mão levantada, Alex. Oi, Isaías. Obrigado, Reinaldo. Pois é impressionante, né? É impressionante como que a unidade da igreja, o amor de um irmão pelo outro, ele nos deixa impactados, né? Eu já passei por algumas situações como essa, viu, Cláudia? Não com tamanha expressividade igual a sua, né? Uma situação mais complexa igual a sua. E a gente vê e nota como que o amor é presente, né? Jesus falou isso, né? A gente vai conhecer os discípulos quando eles amarem uns aos outros, né? Eu tive uma situação que eu vivi, situação financeira bem complicada, um aperto assim enorme aqui em Caldas Novas, e teve irmãos que, sabe, eles me sustentaram. Diante de Deus, eles me sustentaram, me ajudaram muito, a minha família. Eu sou muito grato até hoje. Esses dias nós estávamos reunidos também pelo WhatsApp, a reuniãozinha também pequena, com poucas pessoas, e eu vi alguns desses irmãos, como a dona Cássia, e eu não consegui. Não consegui. Eu tive que externar o quão valoroso foi conhecer ela. Ela é de Uberlândia. Hoje o filho dela, o César, está lá no Panamá, e a unidade da igreja é tão extraordinária assim que, sabe, um ajudando o outro, um colaborando com o outro. Eu chorei demais porque eu sou meio mole para isso. Então, eu agradeci muito a Deus pela vida dela, orei por ela. Outra situação também foi em Natal, no Rio Grande do Norte, que quando eu fui viajar para lá, minha esposa de lá, no Rio Grande do Norte, nós fomos muito bem recebidos lá pela igreja. E outros também, se eu for contar aqui, vai ser o resto do dia, o resto da noite, né? Porque parece que a unidade da igreja é uma coisa assim, é de outro mundo, não é daqui dessa terra, não. Irmãos como o Valmir, por exemplo, que eu tenho muito contato com ele, pelo WhatsApp, pelo telefone, nossa, parece que a gente já se conhece há tantos anos e a gente nunca se viu pessoalmente. É uma coisa impressionante. Tem que louvar a Deus por isso, né? Sem dúvida. Quem mais? Alguém? Veja bem, no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus ele dá a chave da evangelização. Não adianta na igreja autêntica, na igreja idealizada por Jesus Cristo, nenhuma outra metodologia de evangelismo, né, de evangelizar pessoas, vai ter eficácia se não estiver acontecendo o que ele diz nesses versículos aqui, ok? Na igreja. Portanto, a igreja idealizada por Jesus, ela é um ambiente que espelha, que expressa, que demonstra aquilo que estava no coração de Deus, na mente de Jesus, sobre como nós devemos nos relacionar em comunidade, em grupo. E é a partir deste ambiente que as pessoas que vêm chegando, e esse ambiente pode ser com 2 pessoas, pode ser com você mesmo, não precisa ser muitas pessoas. Quanto mais pessoas envolvidas, eu creio que é necessário ter um plano e uma estratégia para não se perder.
é o que nós vemos nas congregações do Novo Testamento. Uma igreja muito grande, com muitos membros, ela corre alguns riscos. Não é errado ter congregações grandes, com centenas ou talvez milhares de membros. Isso não é errado. Mas exige uma estratégia cada vez maior e mais ampliada e mais cuidada para se manter a ideia de família, para se manter esse acolhimento, esses relacionamentos melhores. Então, uma congregação muito grande, na verdade, ela deve ser formada por pequenas congregações, pequenos grupos, que formam aí uma congregação grande, não é? Que, sobretudo, vai ser visível nos cultos e em algumas reuniões congregacionais, mas na vida dela, na vida diária, semanal, ela precisa ter meios para exercitar esse convívio familiar, de afinar esses laços. Então, é extremamente importante, e isso observando as congregações no Novo Testamento, como elas começaram e se desenvolveram, vendo e buscando nas cartas, né, olhando por este ângulo de como vive uma congregação e como ela se desenvolve, claramente você vai perceber que há uma espinha dorsal, há um esqueleto, né, que uma estrutura pensada por Deus para manter a congregação com este nível de tratamento e de cuidado. Algumas congregações, elas se perdem neste processo, quer seja porque elas crescem muito, mas não têm essa estrutura, e às vezes a estrutura se torna mais administrativa, corporativa do que familiar, ou às vezes, por ela enfrentar problemas e não crescer, talvez, numericamente, cria-se uma estagnação com relação a esse processo, esse procedimento de ser uma família. E aí corre em grande risco, quer seja crescendo muito, mas sem uma estrutura bíblica adequada, quer não crescendo muito, mas parando, mas estagnando, e não desenvolvendo ou continuando, né, com aquilo que Deus estabeleceu como uma vida produtiva e eficaz para a família dele, que é a igreja. E nós vemos isso no Novo Testamento. Eu entendo que o maior dos fundamentos para a evangelização está dentro da igreja, em primeiro lugar. Olha lá em João 13, 34 e 35, né? Jesus diz aos seus discípulos: novo mandamento vos dou. É um texto bem conhecido. E, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da lei, Jesus está dizendo que ele vai dar aqui um mandamento novo. Então, isso é uma novidade aqui para os discípulos. E ele diz, então, que vos ameis uns aos outros. Bem, a novidade aqui desse mandamento não está no fato de um amar o outro, porque nós amamos as pessoas que nós queremos bem, nossos amigos, nossos parentes e familiares, né? As pessoas que nos agradam, que é do nosso convívio, a gente demonstra carinho, respeito, amor. A novidade não é essa aqui. A novidade é o que vem depois. Ele diz, ameis uns aos outros, mas com que padrão? Com que modelo? Aí ele diz, assim como eu vos amei. Então, os discípulos, eles passaram por um aprendizado de imersão, porque eles viveram 3 anos e meio, na companhia do Mestre. E Jesus pôde vivencionar com eles inúmeras situações. Situações em que Jesus teve que chamar a atenção deles, desafiar eles, cuidar deles, proteger eles, orientar eles, dar o modelo de como resolver ou se relacionar com várias pessoas e em várias situações, circunstâncias. Eles estavam como um grupo coeso, como uma família. E Jesus pontuando e dando toda a demonstração de como as coisas são, como devem ser do ponto de vista de Deus.
E aí Jesus, sintetizando, ele diz que os discípulos deveriam amar uns aos outros como Jesus os amou. Então, é por isso que o cristianismo, na sua essência, ele é passado através da convivência na igreja, porque ele só pode ser eficaz quando ele tem como ato ou como conteúdo do ensino a prática. O cristianismo não tem como você falar que ama uma pessoa sem demonstrar esse amor, porque esta é a maneira como Jesus ensinou. Ele ensinou praticando. E esta prática precisa da experiência, precisa do contato, precisa da demonstração. Então, Jesus usa como estrutura de base a maneira como ele, Jesus, amou os discípulos. Então, se nós queremos, como igreja, e olha, talvez eu esteja aqui chovendo no molhado, tá? Mas se nós queremos ser uma igreja saudável, uma congregação saudável, a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para nós mesmos. Cada um olhar para si mesmo como indivíduo e avaliar, e repensar, e rever, né, o nível de relacionamento que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o tipo, qual é o nível, o que eu aprendo com Ele, o que eu absorvo com Ele. E a maneira de você exercitar isso tudo é na família cristã, é na igreja. Então, nós estamos falando de relacionamento entre nós, como nós vivemos e funcionando, ou seja, demonstrando amor, como nós lidamos com o irmão chato, como nós lidamos com a crítica, como nós lidamos com a alegria, a motivação, enfim, como nós compartilhamos a melhora de um casal que está passando por problemas, ou de um casal que tem filhos e como eles podem ensinar ou cuidar dos seus filhos. Então, todos esses relacionamentos na igreja, eles têm um propósito. O propósito é de um servir ao outro em amor. E este ambiente, então, funcionando desta forma familiar, ele se torna o maior meio de evangelização que nós podemos ter. É o que Jesus diz aqui. Ele diz, então, no versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Veja bem, ele não vai dizer aqui, se vocês souberem recitar o Novo Testamento de cor, se vocês se formarem em teologia, se vocês forem pessoas muito famosas, tiverem programas na televisão e no rádio, se vocês conseguirem estudar a Bíblia com 200 pessoas. Não. O que ele está dizendo é algo muito familiar a todos nós, porque vivemos em família. Se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o sucesso da evangelização está não necessariamente no fato de você se entupir de estudos bíblicos, de você ter 200 contatos. Isso é uma consequência, talvez, natural, mas a essência não é essa. A essência é a gente ser cristão, ser discípulo, ser filho, ser irmão. E como decorrência disso, como consequência disso, então as pessoas vão poder ver o que nós ensinamos na prática, e esse ambiente é a igreja, ok? E é por isso que o culto, como nós falamos na semana passada, ele tem o seu papel, mas o culto, ele não tem a pretensão dada por Deus de suprir todo o alimento espiritual que nós precisamos para a semana. Ele não tem como objetivo suprir toda a nossa necessidade de relacionamento, de aprendizado, de compartilhar. Nem dá tempo de fazer isso e nem é o propósito do culto. O culto tem o propósito de nos edificar, de adorar a Deus, de nos deixar melhor. É essencial para a vida do cristão, sem dúvida alguma. Mas nós temos 6 dias na semana, mais o domingo, porque o domingo são só 2, 3 horas ali, né? Para vivermos o cristianismo, para praticarmos o cristianismo. Eu não posso, durante o culto, ter uma conversa íntima, pessoal, com um irmão que está passando dificuldade, uma luta, precisando de um apoio, ou me alegrar com ele. Porque o horário do culto tem o seu propósito específico, não é? Então, quando Jesus diz que são os nossos relacionamentos em amor, como ele amou,
que fará com que todos reconheçam que nós somos discípulos de Cristo e vendo que Deus idealizou a igreja não como pessoas que iriam viver isoladas e conversar só por WhatsApp ou por mídia, como nós estamos fazendo. Isso que nós estamos fazendo é algo a mais, é um plus. Mas isso não é a essência, não é o ideal. Isso ajuda, mas não é a concepção que Deus colocou. Assim como eu creio que quem é casado aqui, ou quem é mãe, pai, sei lá, quem se relaciona de uma forma mais íntima com uma pessoa, não iria ficar ou depender apenas de um relacionamento baseado no virtual. Isso nos ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas qual marido ia viver com a esposa, ele morando na Lua e ela morando na Terra e só se vendo por passa dia, semana, mês, ano, e eles só se vendo por uma mídia, né? Nós não fomos feitos como ser humano para esse nível de relacionamento. É algo mais profundo. E é exatamente isso que a igreja ela deve proporcionar. Em Efésios, capítulo 1, eu já paro para a gente com uma pergunta. Em Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo, no versículo 15, ele diz o seguinte, Efésios 1:15. A igreja de Éfeso é uma igreja bem interessante para quem quiser estudar casos de igreja na Bíblia. Porque nós temos, lá no livro de Atos, como que ela começou, e uma parte do seu desenvolvimento. Nós temos a carta aos Efésios, que mostra como a igreja estava, depois de alguns anos, com orientações e instruções apostólicas. E depois nós temos em Apocalipse uma outra carta escrita por Jesus para esta igreja, já agora com décadas de existência, falando a respeito de algumas coisas. E o interessante é que, quando você estuda a igreja de Éfeso, dá para perceber, por conta da origem dela, como essa igreja se tornou uma igreja unida em propósito, como ela se tornou uma igreja amorosa, não é? Porque ela cresceu numa dificuldade tremenda. Os irmãos, eles eram unidos porque todos lá estavam sofrendo perseguição, dificuldade, luta, e buscaram na palavra, no relacionamento entre eles, não é? Essa segurança, esse consolo, esse conforto espiritual. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 15, ele diz o seguinte, o capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então o apóstolo Paulo está dizendo que esta congregação ela tinha uma característica que é própria de uma igreja saudável, de uma congregação, que era esse amor para com todos os santos, aquele que Jesus citou. Você vai perceber lá em Apocalipse, quando Jesus manda João escrever a cartinha para Éfeso, Jesus ele pega no pé, ele dá uma puxão de orelha, dá uma chacoalhada na igreja em Éfeso, e o que ele vai dizer é que esta igreja, depois de algumas décadas, ela tinha esquecido do seu primeiro amor. Esquecido do seu primeiro amor. E, muito provavelmente, o que Jesus está querendo dizer é que os relacionamentos entre as pessoas daquela congregação estavam deixando a desejar. Eles estavam esquecendo. Será que uma igreja pode esquecer disso? Uma congregação? Será que uma família inteira cristã, uma congregação, pode entrar em colapso? Pode esquecer do seu desafio diário de viver aquilo que Deus idealizou para ela? Olha, eu creio que pode. Eu creio que sim. É possível isso acontecer, não é? Então, veja bem, se eu pudesse sintetizar aqui para fazer uma pergunta, seria o seguinte. Muitas vezes eu vejo irmãos pensando que a solução para motivar e animar a igreja está na evangelização, está na conversão de pessoas novas. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu vejo, muitas vezes, que alguns irmãos entendem que a solução para motivar e animar a igreja
está na evangelização. Eu entendo diferente e eu gostaria de ouvir a opinião de alguns de vocês. Eu entendo que não adianta uma congregação evangelizar, trazer pessoas para um ambiente que está doente, que não está bem. Eu entendo que isso é um risco muito grande. Eu entendo que isso pode trazer problemas sérios. E eu digo isso porque eu não tenho tanta experiência, mas a que eu já tenho, lidando com situações e congregações assim, é ver que esta situação, além de ser paliativa, não demora muito, começa a dar os seus problemas. Então, a igreja, ela precisa ser poderosa, saudável, cuidada. Ela precisa saber quem ela é como congregação, ter sua identidade bem definida. Ela precisa saber qual é o plano, onde ela quer chegar. E ela precisa, então, ter esse direcionamento, saber quem ela é, ter bem definido a sua identidade como congregação. Ela precisa saber para onde ela vai e o que ela vai fazer para chegar onde ela vai. Todos devem ter o mesmo foco, o mesmo pensamento, saber o que está acontecendo, saber os projetos, os planos, os sonhos, compartilhar os detalhes das finanças, dos projetos, não é? Um está querendo o bem do outro, se relacionando, os guias cuidando das situações, às vezes, difíceis e problemáticas, para não expor a congregação, não é? E permitir que ela se perca numa situação difícil. A liderança está lá para atuar. Então, e a promoção desse ambiente saudável. A partir daí, você pode ter certeza que é muito fácil para qualquer irmão, qualquer membro da igreja, convidar alguém para uma reunião. É muito fácil você convidar alguém para o culto, porque ele te faz bem. Você sai motivado, você sai alegre, é uma palavra de sabedoria, de encorajamento, de desafio. As reuniões são vivaz, tem alegria, tem brincadeira, tem dinamismo, não é? As pessoas demonstram interesse pela outra, as pessoas estão tratando de assuntos que são profundos. Então, quando alguém chega e vê um ambiente assim, isso é a maior bênção que há. É a maior meio de evangelização que há. Mas ter a evangelização como um meio para resolver o problema de uma congregação, isso é uma má ideia. Pode trazer sérios problemas. O que vocês pensam sobre isso? Alguém gostaria de falar? O que acha sobre isso? Quem gostaria Alex, de falar? A Cidinha colocou no chat que concorda plenamente que nem todas as congregações estão preparadas para crescer numericamente. Exatamente. Muito bem. Isso mesmo. O João Verdun levantou a mão ali. Abre o som, João. Tem que abrir o som. Aí. Ah, tá. Desculpe. Esse amor de Jesus, né? Que ele dá ordem lá em Levítico 19, 18, né? Depois lá em Mateus 22, ele dá um novo mandamento através da fraternidade de Cristo, o exemplo dele. Ele nos faz lembrar que aquele amor pela lei é um amor diferente hoje, né? Que agora nós temos que crescer, observar a Escritura, e se o nosso amor se tornar espontâneo, nós vamos enxergar as coisas e vamos tentar resolver ela com amor, né? Mas quando a igreja estaciona na fé que chega e perde o primeiro amor, é sinal de que a pessoa está deixando de observar. Lá as mulheres de Bereia, lá, né? Começaram a ouvir Paulo e começaram a se interar com ele. Então, quer dizer, quando a gente se intera com a igreja, as congregações, e tenta resolver os problemas tudo com amor, com certeza esse amor espontâneo ele vai lá fora. Nós vamos amar aquelas almas que Deus está nos colocando dia a dia, e com certeza, sabe, nós vamos evangelizar, essa pessoa vai chegar onde nós se reunimos, vai ficar feliz, porque nós somos felizes ali. Mas onde nós falhamos e continua falhando, e não há, vamos dizer, a pessoa de arrependimento, não há uma busca de todos viverem em paz,
pregações e observações, e aí fica difícil mesmo, aí a gente fica triste, né? Como a irmã acabou de falar aí. Uhum. Muito bem. Alex, O Reginaldo a ali, Cláudia colocou uma pergunta no chat ali. Eu acho que ela não entendeu muito bem como você colocou, então é bom até esclarecer mais. Ela disse, não entende por que evangelizar traz mais problemas. Porque se você for evangelizar pessoas, e essas pessoas, quando chegarem na igreja, na família, na comunidade, encontrar uma igreja doente, uma igreja problemática, uma igreja apática, você pode ter causado até um problema na vida dessas pessoas, porque a evangelização, ela parte do princípio que você está ensinando algo que você vive. E, infelizmente, congregações, famílias inteiras, podem atingir um nível de apatia, um nível de distanciamento pessoal, que, em vez de ajudar alguém evangelizando, quando essa pessoa chega na igreja, ela se decepciona, ela pode se sentir muito mal, e aí isso ser pior. Entende? Se um visitante chegar na igreja, vamos imaginar a seguinte cena. Você convida alguém para ir ao culto, ou qualquer reunião da igreja, mas ao culto. E quando essa pessoa chega, ela percebe que umas 2, 3 pessoas olharam ela do sapato até a cabeça, e de volta. Ficaram medindo, né? Pessoas não foram cumprimentá-la. Ninguém foi cumprimentá-la. Como que você acha que essa pessoa vai ler a atitude dessa congregação, dessas pessoas? Como ela vai se sentir? Então, vai responder? Ou pensar? Não, é só para pensar. A ideia é essa. A ideia é que a família cristã, ela é uma família cristã quando ela vive e ensina. Se ela só ensina e não vive, não fecha a conta. Entendeu? Não faz... A coisa não progride. É esse o aspecto que eu estou querendo colocar. Ficou claro agora esse sentido? Eu entendi. Só uma coisa, por exemplo, Alex, tem irmãos que a gente não tem como mudar eles, exemplo, como você disse, né? Tem irmãos que não vão mudar, por mais que a gente fale, isso depende deles. Mas isso não pode impedir a gente de evangelizar, né? Não, de forma alguma. Mas o que eu estou me referindo o que eu estou olhando, Cláudia, é pelo ângulo da igreja, não como de indivíduos na igreja. Sempre na igreja vai ter pessoas do contra, mal-humoradas, desanimadas, porque a igreja ela é um organismo vivo. Às vezes vai entrar alguém ou uma situação que a pessoa está passando, isso é comum acontecer, mas eu não estou me referindo a um ou outro irmão. Eu estou me referindo quando a igreja se torna um ambiente que não é acolhedor. Claro que vai ter um irmão ou outro, sempre vai, não é? Com problemas, que vai estar meio mal-humorado e tal e tudo. Mas não é esse o meu foco. O meu foco é olhar como congregação. Quando a congregação está assim, ok? Gente, a congregação está doente. Entende? Então é complicado. Uma igreja, pessoas... Vai que tem um irmão, uma irmã que ama evangelizar. Eu já vi, e eu estou falando assim, não é um ou dois. Ao longo da minha vida cristã, em aconselhamento e trabalhando com a igreja, eu já vi muitos irmãos, não são poucos, mulheres e homens, dizerem que eles não têm prazer, nem têm vontade de convidar ninguém para participar das atividades da igreja, porque se for a igreja está tão desanimada, desmotivada, que ele tem vergonha até de convidar alguém para ir numa reunião da igreja. Eu já vi muitos desses comentários entre irmãos. E por que uma congregação fica assim, se não foi isso que Deus idealizou para ela? Não é? Então, nós precisamos cuidar de nós como pessoas
de nós, como igreja, saber bem quem nós somos, qual é nosso propósito, ter uma estratégia bíblica muito bem definida de manutenção disso tudo, para que nós não venhamos a perder essa essência de ser cristão, como congregação, como igreja. E aí nós não nos tornamos atraentes em Cristo para aqueles que estão sedentos e buscando, entende? Esse é o ponto que eu estou colocando. Se fôssemos uma denominação aqui, nós poderíamos estar falando de uma metodologia de melhorar a música, de fazer um jogo de luz, de buscar algo mais emocional, porque o nosso foco é crescer numericamente. O nosso foco, como cristãos, é viver a vida cristã. E, naturalmente, a igreja vai crescer, porque ela foi idealizada por Deus para isso, para crescer. Mas o crescimento proposto por Jesus é um crescimento que decorre, não de um inchaço, mas decorre de um ambiente como esse que a gente está vendo aqui, um ambiente de amor, um ambiente de respeito à palavra, um ambiente dinâmico, alegre, acolhedor, que demonstra interesse pelas pessoas, interesse genuíno, não é? Pelas pessoas, que se preocupa. Então, a irmã pode fazer como fez com você, dar uma ligada, conversar um pouco, mandar um WhatsApp, fazer uma visita. Eu sempre digo que é muito importante as famílias cristãs elas terem uma agenda espiritual para o mês. Né? Vamos fazer esse mês 2 visitas e vamos convidar alguém para vir aqui em casa. Você já pensou se numa congregação com 40, 50 membros, vamos imaginar que sejam 10 famílias aí e mais algumas pessoas, né, solteiras, isoladas, vamos imaginar aí que todos eles tivessem uma agenda espiritual que contemplasse receber uma pessoa na sua casa e fazer 2 visitas por mês. Então, se fossem 50 pessoas, seriam 150. Você multiplica por 3, né? Relacionamentos aí que estariam se cruzando, e aí vai. Que ambiente será que nós teríamos numa igreja que se visita, que os irmãos demonstram preocupação? Por exemplo, você mesmo, Cláudia, quando você estava só e foi para uma cidade que não conhecia ninguém, quando você estava doente, todos esses irmãos que representaram a igreja, se preocupando com você, ligando para você, eu creio que não foram todos os irmãos da igreja, mas alguns irmãos, quando fazem isso, eles representam a igreja toda. Ok? Esse amor que você falou, esse sentimento de gratidão que você colocou, com certeza ele é um antídoto contra a raiva, contra a divisão, contra irmãos problemáticos. Por quê? Porque você experimentou, você passou por um cuidado que marcou a sua vida profundamente. Então, quando a gente recebe esse tipo de bênção na igreja, de atenção na igreja, esse sentimento e o que causa em nós, essa marca que causa em nós, ela é um antídoto poderoso para lidar quando tem problemas, quando tem dificuldades na igreja. Entendeu? Por quê? Porque você construiu uma história de amor. Você viu que tem pessoas que se interessam mesmo, que pagam o custo, né, de pegar o carro, de ir lá, de viajar, de ver, de ligar. Isso são marcas na vida das pessoas e que representa a congregação. Então, quando uma congregação, como família, age dessa forma, nós estamos criando um ambiente de relacionamento positivo, saudável e forte entre nós. Fica mais difícil você brigar com uma pessoa quando você sabe que aquela pessoa fez alguma coisa por você, demonstrou amor por você, demonstrou carinho. Mesmo que ela pise na bola com você, com a gente, né? A gente releva muito, porque nós temos passado, nós temos história juntos. Entende isso? É um antídoto para o bem da igreja, isso. É esse o foco aqui. Alex, não sei se o Reginaldo, aquela hora que você falou, e tem o Isaías que é mão erguida também, mas se o Reginaldo ia falar, ele está na frente. Tá bom, Reginaldo. Ô, Alex, boa noite. Boa noite. Muito importante e interessante tudo que você colocou aí, de fato, né? Acho que todos concordam, né?
E se a gente for trazer uma ideia prática, né? Quando a gente convida alguém para vir em nossa casa, a gente deixa a nossa casa arrumada, organizada para receber a pessoa, né? Então, muito mais com a igreja, né? Como que eu vou evangelizar sabendo que a igreja não está em ordem? Deus deseja que a igreja esteja em ordem, né? É um preparativo para convidar as pessoas. E como você colocou, né? A igreja ela precisa impactar, precisa mudar cada membro individualmente, né? Quando cada membro se preocupa em mudar individualmente, a igreja vai estar bem, porque cada ponto vai estar bem. Perfeito. A gente precisa tomar muito cuidado, porque os lábios que louvam, que oram a Deus lá no culto, lá no prédio, muitas vezes pode ser um lábio que vai maldizer, que vai mentir, que vai xingar alguém lá no trânsito. Imagine se você tem uma briga, uma desavença com alguém no trânsito, e daqui 1 domingo, 2 domingos, essa pessoa vai visitar o prédio e tá bem do seu lado e vê você cantando a Deus. Poxa, mas esse cara aqui estava me xingando outro dia ali. Então, precisa realmente, de fato, né, mudar interiormente, individualmente, cada membro, para que, de fato, as pessoas venham e se sintam bem, como você colocou, né, nesse ponto aí. É de extrema importância. É necessário evangelizar, mas precisa sempre arrumar, né? Estar sempre olhando para que esteja em ordem para receber essas pessoas. Perfeito. A Comentário. analogia sua foi perfeita. Muito obrigado. Inclusive, a gente não só arruma a casa, mas quem tem filho, antes de uma visita chegar, geralmente os pais até falam, olha, vai vir fulano de tal aqui e tal, né? Ele tem filho também, então se ele quiser brincar, pega aqueles brinquedinhos. A gente não faz esse meio de campo, orientando as pessoas da casa, né? Cuidando, pondo uma boa comida e tal. Então, a igreja é essa família. É exatamente isso que você colocou, só que nós vamos fazer isso de acordo com o que a palavra diz, de como nós devemos nos arrumar como congregação, como pessoas. Perfeito. Muito bem. Quem era o próximo? É o Isaías Takamori. Ok, se não... Isaías, é isso? Bem, gente? Isso. Estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Beleza. Destacar 2 pontos aqui, Alex. Um, quando só a liderança da igreja trabalha. Eu já participei de algumas congregações, já visitei, já me inteirei de algumas situações, e assim, a gente vê que é bem... fica pesado o trabalho. Esse é o nome. E eu acredito que a obra de Deus ela não pode ter um peso, né? Eu acredito que ela tem que ser feita em conjunto, como a gente está falando aqui. Todos trabalham unidos num reino onde nós somos o corpo, esse corpo bem ajustado trabalha com um único objetivo. Perfeito. Né? Seguindo o cabeça que é Cristo. E eu vejo que tem muitas congregações que enfrentam esse problema de só a liderança trabalhar. Né? Às vezes só se fala muito no ministério de mestres, né? Professores, aqueles que ensinam, que estudam, que estão ali à frente e são mais vistos. Mas acaba que, às vezes, muitos irmãos ficam ali sentados, apáticos, pensando que, já que eu conquistei a salvação, eu vou esperar a morte chegar ou se não esperar Jesus voltar aqui, parado, estático. Isso aí é um negócio que eu acho muito prejudicial. Assim, o segundo ponto é que eu vejo que, às vezes, nós, como igreja, eu falo os irmãos de uma maneira geral, os discípulos de Cristo, eles não se empenham como se empenhariam em uma empresa, por exemplo. Sim. Nós temos aí no século XXI, nós temos empresas que crescem assustadoramente, de uma maneira até, assim, no meu modo de ver, que escraviza as pessoas, igual, por exemplo, a marketing de rede. Né? Eu já mexi com marketing de rede, alguns até pensam que é pirâmide, né? Que uma pessoa depende de formar uma rede e essa pessoa tem que ter outras 3 debaixo dela e cada uma dessas 3 tem que ter mais 3 e vai virando aquela rede ali.
E, assim, é uma pressão psicológica, uma coisa que chega a beirar, ou talvez até mesmo ultrapassar a idolatria no trabalho. E nós não vemos isso com muitos irmãos no nosso meio. Nós não vemos irmãos tão dedicados à obra do Senhor quanto são dedicados ao trabalho. Sim. Esse é meu comentário. Ok. Olha só, a sua observação ela procede 100%, né? Acontece. É verdade o que você está colocando. Mas o que eu vejo, nem você, nem os demais precisam concordar comigo, ok? Não há problema, não. Mas eu entendo que, na esmagadora maioria das vezes, o problema está exatamente na liderança, nos guias da igreja. Veja bem, existe essa visão de que os guias da igreja fazem muita coisa e muitos irmãos não fazem. A pergunta entre um e outro é: por quê? Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Se é o propósito dos guias, no Novo Testamento, Efésios 4:11, edificar, preparar, estimular o crescimento de cada membro para que ele possa desenvolver bem os seus ministérios. E os guias da igreja, eles dão a liga, a cadência. O grande problema é que, muitas vezes, os guias da igreja, as pessoas que estão conduzindo, eles não têm um propósito ou uma estratégia muito bem definida de como olhar para dentro e como cuidar da congregação, ok? É muito comum, principalmente em igrejas que têm evangelistas, que os evangelistas se ocupem mais em duas áreas: pregar para os de fora e a pregação no púlpito, ou o ensino, meramente o ensino em si. E o ensino, ele é extremamente importante, é fundamental. Mas a prática, a vivência, o envolvimento, os relacionamentos, você trocar ideias com aquela pessoa sozinho e não em grupo. Vou te dar um exemplo muito prático aqui, eu creio que a maioria dos irmãos aqui já sabem disso, algumas irmãs também sabem disso, mas em muitas congregações, a maneira como a igreja é conduzida é com uma reunião de homens, chamada reunião administrativa. E aí, nessas reuniões administrativas, que muitas congregações fazem, o que se trata nessas congregações, geralmente, são sempre ou situações físicas, materiais e legais da igreja, ou situações problemáticas, difíceis, problemas. Eu raramente participei de uma reunião administrativa em que nós fôssemos celebrar, em que nós fôssemos nos relacionar, que fosse algo gostoso, legal, e aquelas horas que a gente estava ali, a gente estava também melhorando e aperfeiçoando nossos relacionamentos. Agora, você imagina 5, 10, 20 anos, esses homens se encontrando para passar 3, 4, 5 horas, às vezes, conversando só de problema, só de situações difíceis, só de assuntos burocráticos, não é? Então, como que uma congregação pode estar envolvida no ser e se relacionar como cristãos se os guias da igreja não estão se ocupando em cuidar dos membros e proporcionar isto? Por exemplo, lá em Arthur Nogueira, na época que você estava lá, Reinaldo, assim como eu sei que vocês fazem aí e tal, é extremamente importante que a congregação planeje ter pelo menos entre 1 a 3 retiros congregacional. Que nós vivemos hoje num mundo que nós não temos muito tempo para uma série de coisas. Mas se uma congregação planeja passar um fim de semana junto, como congregação, né? 3 dias lá, uma sexta, um sábado e um domingo, um feriadão, e aí vão para um lugar acomodados e tal, e lá eles vão tanto ouvir a palavra, como vão se divertir, vão jogar vôlei, jogar futebol, vão comer milho na fogueira, vão criar situação de relacionamento, de conversa, de convívio.
além das demais outras que tem, com os grupos, né, jovens e tal, se nós não fizermos a manutenção desse relacionamento, e essa manutenção seja uma manutenção gostosa, saudável, prazerosa, edificante, é óbvio que no decurso dos cultos, no domingo, por exemplo, que se espelha bem isso, nós não vamos ter muito o que fazer, né? Nós não vamos ter conversa, nós não vamos ter ação, e vai ser meio apático. Então, eu atribuo que, na maioria dos casos, há exceções, mas na maioria dos casos, quando a liderança está pesada e está tudo nas costas deles, eles estão fazendo o trabalho, e às vezes olha para a igreja não está ativa, então esse é um momento de parar, esse é um momento de rever, esse é um momento de sentar todo mundo na mesa e ter uma conversa amorosa, mais franca. O que está acontecendo conosco? Então, nós vamos rever, e lançar um desafio positivo, um chamamento positivo, e expor para toda a congregação e propor essa renovação no sentido de propósito, né? Então, muitas vezes, a liderança fica cansada e arrasta tudo nas costas, e aí, porque virou um ciclo vicioso, né? E aí não se trata sobre esse tema, não se trata sobre esse assunto. Coisa que uma família, por exemplo, faria, né? Então, eu atribuo que a maior parte do problema, pelo menos que eu tenho vivido, e em congregações que eu tenho trabalhado com problemas, o maior problema, infelizmente, é a própria liderança da igreja, no sentido de não dar, de se preocupar com o que não, às vezes, é o foco. E o foco é trabalhar com a irmandade, com os irmãos. O evangelismo na igreja, eu espero que vocês me entendam, o evangelismo na igreja é secundário. Primário, originário, essencial, é nós sermos cristãos, nós vivermos a vida cristã. Como decorrência disso, nós falamos de Jesus, nós evangelizamos, entendeu? Quando o evangelizar vem antes, a gente só está preocupado em levar a palavra, mas não cuida da gente, isso não está junto, nós criamos uma descompensação, um distúrbio. E, às vezes, muitas congregações elas estão focando mais o evangelismo e esquecendo de cuidar dos seus problemas, das suas, né, da liderança olhar para a igreja, de manter ela saudável. Esse tem sido um problema para mim muito evidente. Alguém mais? Ok. Se não há nenhuma pergunta, então deixe-me avançar só um pouco nesse conceito aqui. Se uma família cristã, como igreja, né? A igreja, ela então vive aquilo que estava na mente de Cristo, começando pelos relacionamentos em amor, e aí você vai ver as cartas de Paulo tratando de uns aos outros. Por exemplo, como que você pode amar a Deus a quem você não vê se você não ama o seu irmão a quem você vê? Agora, há um aspecto desse amor e desse relacionamento que nós temos muita confusão e há muita falta de entendimento. E muitas vezes os guias da igreja e a própria congregação, os irmãos, não sabem lidar com isso, que é o confronto, a correção, a disciplina. Muitas vezes, e isso é algo muito danoso em muitas igrejas de Cristo, se demora muito para tratar de um assunto, de um problema, de uma situação difícil. E o que acontece quando se demora a tratar é que essa situação ela vai fermentando. Quando um relacionamento tem um problema, a natureza humana, a nossa tendência é angariar pessoas que vão concordar conosco. Intuitivamente, o ser humano é assim. Quando você tem problema com alguém, você busca aliados, você quer contar o seu problema, você quer desabafar, e assim por diante. O problema que isso traz é que quanto mais tempo não se resolve um problema na igreja,
as pessoas elas vão compartilhando isso e, naturalmente, impressões, partidos vão se formando. Às vezes demora anos. Há situações em que a coisa aconteceu há 10 anos e tem pessoas falando como aquilo tivesse acontecido ontem e não foi resolvido. Ok? Então, o amor, ele é exigente. O amor, ele também tem um aspecto de não concordar com certas coisas. O amor também disciplina, corrige. Deus disciplina aqueles a quem ama. Então, na igreja, os mais responsáveis por esta área são os guias da igreja. Isso não quer dizer que nós, como membros, não temos a nossa parcela de responsabilidade nesse aspecto. Mas por que igrejas se desmotivam ao longo do tempo? Porque situações difíceis acontecem que a igreja não consegue transpor, e isso afeta o ânimo da igreja. Exatamente porque há uma somatória de relacionamentos, às vezes, problemáticos, ou que tiveram situações difíceis envolvidas e não foram cuidados como deveriam, não foram tratados, e ficaram fermentando. E aí, quando acontece um problema mais evidente, de repente você vê um ou outro irmão levantando defunto, falando de coisas lá do passado e apontando, e assim. Por quê? Porque são coisas que não foram tratadas, não foram resolvidas, não foram corrigidas. E a gente vê claramente, tanto nas cartas, quanto também no próprio Evangelho, porque essa é uma prática de Jesus, que o amor, ele leva a gente ao confronto. Mas muitas vezes nós entendemos amor como deixa para lá, perdoa o irmão, não, então vamos evitar problema, deixa assim e tal. E isso não é amar. Isso é fugir do problema, fugir da situação. Então, quando nós necessitamos disciplinar, é preciso ir lá. Não é bom fazer isso no sentido desagradável, não é legal. Ninguém gosta de ir lá tratar de um problema, se expor a um problema, mas isso é necessário, faz parte do processo de santificação, do processo de aprendizado, e exige um preparo para que a gente possa chegar a uma pessoa e corrigi-la, chamar a atenção, mostrar onde essa pessoa está errando, se ela teve uma atitude inconveniente publicamente ou não. Então, quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos criando sérios problemas, tanto para estas pessoas, como para outras que estão vendo aquilo acontecer e ninguém fazer nada. É comum, às vezes, uma pessoa sair de uma congregação, não porque a questão é doutrinária, mas a questão é o procedimento. Eu não fico aqui porque, olha, que isso, ninguém faz nada, ninguém fala nada, olha o que está acontecendo. Então, são essas atitudes que são atitudes familiares que precisam estar presentes na vida da igreja. Quando Jesus idealizou a igreja ter pastores, evangelistas, profetas, mestres, foi visando o cuidado do grupo, de toda a congregação. E, ao mesmo tempo, eu e você que somos cristãos, nós também temos responsabilidades nisso. Nós também somos convidados a fazer da igreja um ambiente agradável. Nós também somos convidados a transformar as nossas vidas. Então, se a igreja tiver pessoas que estão tratando, cuidando abertamente, que estão levando essa estrutura em manutenção, o projeto não é meu, o projeto é de Cristo, não é? Então, a igreja ela tem grande possibilidade de ser uma congregação atraente, saudável, ok? Compreende isso? Faz sentido o que eu estou falando? Eu estou batendo nesse ponto já tem algum tempo, porque eu entendo que a essência do cristianismo é a vida. E quando nós vemos uma congregação, é a vida congregacional. E às vezes eu vejo tantos esforços que são desperdiçados e tempo desperdiçado, enquanto que o problema, a essência do que se deveria ser investido, está dentro. Está em chamar a atenção dos irmãos, em conversar, em dar um propósito, em dar uma diretriz para que nós possamos caminhar juntos, em comunhão, com o mesmo entendimento. E aí é uma questão de tempo, a coisa começa a funcionar de uma forma muito, muito legal. Não é? Esse é o cerne do que eu estou querendo passar hoje aqui.
Compreende isso? Estou falando claro ou como está? Tudo bem? Beleza. Pode ser que talvez algum irmão aqui, irmã, esteja numa congregação que, ao longo do tempo, pelo que tem passado, pelas discussões, enfim, pela luta diária, esteja desmotivada, esteja desanimada. Então, se você que está aqui não é um dos guias da igreja, você está lá como um membro da igreja, eu vou te dar uma sugestão. Demonstre, fale, faça algo que fica visível, que você está preocupado, orando, cuidando. Preocupado não é de desconfiança, sabe? É aquela preocupação de cuidado que eu digo. Com os guias da igreja, né? Com as pessoas que estão servindo lá na condução. Então, muitas vezes, a gente não faz isso, né? E é importante que você ligue para a pessoa que está conduzindo, os irmãos que estão, a família, né? Olha, nós estamos orando por você. Olha, é uma demonstração de cuidado, sabe? De acolhimento também, de amor. Muitas vezes, os guias da igreja estão lutando aí também, sozinhos, e não tem um reconhecimento, uma valorização, não no sentido de arrogância, de dinheiro, não é isso. É de cuidado mesmo também, entende? É de apoio. E é muito importante que nós que somos membros da congregação possamos demonstrar para aqueles que estão lutando, o professor da escola dominical do seu filho, não é? O diretor da escola dominical, o guia do grupo de jovens, as pessoas que estão conduzindo lá o grupo de mulheres ou de homens, ou os guias da igreja, o ministro de canto. Como seria gostoso, né? Se você fosse um desses ministros, você receber das pessoas um elogio, um presente, estou orando por você, olha que bom o que você fez, essa ideia foi excelente. Às vezes falta para nós essa demonstração. E amor, a vivência do amor, ela exige, está implícito nela demonstração. Está implícito você fazer algo. Você pensar algo é muito raso. Não tem tanto efeito, não. Aí eu pensei em elogiar aquele irmão pelo trabalho que ele fez. Mas você não elogiou, então acabou com você ali. Não estimulou ninguém, não apoiou ninguém, não ajudou ninguém. Não é? Então, veja situações em que você pode demonstrar e marcar a vida de pessoas. Se todos nós tivermos essa mesma intenção, isso também é um forte ingrediente para que a igreja possa se tornar um ambiente de acolhimento, um ambiente positivo. Mesmo em face a situações negativas, mas o positivo ganha. Por exemplo, um casal, né? Marido e esposa. A vida conjugal, ela é marcada por uma história, um histórico. É como uma conta bancária, né? Que esse exemplo, alguns já viram aí. Você precisa sacar R$200. Você tem que ter crédito. Então, para ter crédito, você tem que depositar antes de sacar. Então, quando na vida conjugal, ou na vida familiar, na relação de mãe e filho, tanto faz, qualquer relacionamento, quando você deposita, você tem crédito. Quando você precisa sacar, o crédito é sempre bom estar maior do que o que você está sacando. Ou seja, na história dos relacionamentos, quer conjugal, quer congregacional, é preciso que haja depósitos, é preciso que haja coisa positiva entrando. É preciso que haja história boa. Porque quando você chegar num momento difícil e olhar para trás, você vai pensar assim, puxa, essa é uma situação complicada e difícil. Mas olha quanta coisa boa tem, então vale a pena eu lutar. Agora, quando o seu histórico é só de saque, é mais negativo que positivo, vai chegar uma hora que você olha para trás e fala, o que eu tenho aqui? O que há aqui? Não é? Só há negativo, não tem o que mais sacar, não tem como. Então, nós precisamos ter mais depósitos
para que quando chegar o momento de sacar, a gente tenha crédito e não desanime. Então, o que você faz na vida das pessoas na igreja e que uma congregação em si faz na vida de uma pessoa é exatamente isso. Ou ele está depositando ou ele está sacando. Então, é melhor depositar, é melhor formar uma história positiva, espiritualmente positiva, para que quando vier situações difíceis, na nossa avaliação, a gente não desista. Entende o que eu estou querendo dizer? Agora, uma igreja cheia de eventos não quer dizer que é uma igreja saudável. Se o evento não tiver propósito espiritual, se não tiver propósito nos relacionamentos, vai ser um mero evento. E tem igrejas que estão cheias de eventos, lotadas de eventos, mas são vazias, porque não há propósito naquele evento. É o evento pelo evento. Ah, vamos ter reunião de casais. A primeira coisa é, que comida vai ser? Né? Então, o que vai ter de prato lá? Não, a essência da igreja são os relacionamentos e a espiritualidade e o relacionamento. Esses detalhes são importantes? São. Mas quando para uma pessoa o que fica mais importante na reunião é o que vai comer, isso já é um sinal evidente de que há uma fraqueza espiritual tremenda aí. Então, às vezes, o evento se torna maior do que o propósito do evento. Então, esses são cuidados que uma equipe que trabalha numa congregação, como, por exemplo, o professor de escola dominical, né, quem cuida do almoxarifado da escola dominical, o diretor da escola dominical, quem está treinando essas pessoas, a liderança da igreja, todos devem estar em harmonia, sabendo para onde estão indo com o mesmo propósito, para que não venha se perder no meio do caminho. Entende isso? Então é preciso que a igreja, como congregação, nós como congregação, tenhamos a nossa identidade, tenhamos muito bem claro onde estamos e para onde queremos ir e o que nós vamos fazer para sair deste ponto e chegar naquele outro ponto. Todos devem saber isso numa congregação. Onde é o seu papel, a sua função? Ah, não quero fazer? Tudo bem, não vamos brigar com você. Estamos abertos para se receber, mas nós vamos caminhar, nós vamos andar. Então, e você pode fazer essa diferença. Você pode começar esse propósito. Entende isso? Oi, Sandra. Posso fazer uma vírgula aí? Claro. Hoje eu estou falando bastante, né? Não, independente do guia da igreja, nós temos que fazer a nossa parte. No caso da amizade e a intimidade com cada um. Por exemplo, nós tivemos diversas aulas com o senhor Josué falando exatamente, parece assim que vocês escutaram outro, sabe? Ele falou diversas vezes, diversas semanas, sobre isso, a intimidade que a gente tem que ter com as pessoas. Antes de qualquer ensinamento da Bíblia, antes de qualquer passagem, antes de qualquer coisa, que a gente tenha aquela intimidade com o ser humano primeiro, para saber o que é que ele faz, o que é que ele não faz da vida. E vamos lá, nos envolver com aquela pessoa, fazer amizade para poder, se cada um que entrar na igreja, a gente fizer isso, tiver essa amizade toda, vai ser uma maravilha, vai ser vai ser assim. Aí sim, é uma igreja homogênea, né? Uma igreja assim completa, né? No caso, né? Não é só. Eu pensava também antes, só o ensinamento da palavra, não, puxa, vou ensinar, vou ler a Bíblia ali, vamos dizer aquilo, não. Eu acho que é exatamente isso que o senhor falou, e exatamente o que o senhor José falou, sobre a amizade e a intimidade com as pessoas da igreja, a intimidade. Isso leva muito ao crescimento, eu acho, né? Não é para achar, é verdade, é isso mesmo. O guia faz o trabalho dele e nós fazemos o nosso trabalho nesse sentido. E o senhor falou como é que é? Retiro? É uma maravilha que esse retiro, a gente cria uma intimidade muito grande com as pessoas no retiro. Sim. Então, isso aí é muito importante, muito obrigada mesmo. Muito bom mesmo. Okay. Muito bom. Vou dar um exemplo aqui, vou chamar para a fogueira aqui a Mary. A Mary está ali quietinha, vou chamar ela aqui. Então, vamos lá. Mary, veja se você concorda comigo. Não é verdade que você se sente muito mais próxima, você se sente mais encorajada, e até mesmo percebe que a mão do Senhor está agindo quando você vê pessoas que estão
genuinamente interessadas em você, que buscam conversar, que buscam provocar uma conversa. Isso não tem marcado você ao longo do tempo? Sim, com certeza. E isso tem acontecido. Quem não pergunta nada sobre você, quem não fala com você, quem não percebe e nota você, não faz diferença nenhuma, né, na nossa vida. Na prática de relacionamento não faz, né? Sim. Não é verdade? Eu tenho muitos irmãos que eu não conheço, então eu fico naquele mundo ôntico, assim. Ele me ama, eu amo ele. Tá, tudo bem. Mas esse é um amor meio assim, tá no ar, mas não tá na prática. Porque na prática é quando acontece alguma coisa. Não é isso? Isso. Você não já passou por situações em que o alento ou o cuidado que você sentiu, às vezes do nada, foi exatamente porque alguém, por algum motivo, mesmo que seja um toque do Senhor, claro, né, do Espírito, demonstrou interesse, procurou, perguntou, puxou conversa? Sim, sim. Beleza. Então, significa que, da mesma forma, a Mary, eu, também sou desafiado a fazer o mesmo por outros. A gente falha muito, né, seu Alex? A gente falha, né? Nossa. Exatamente. Alex, nós tivemos uma reunião na Zona Sul e uma irmã há anos lembrou de atitudes da Mary e da mãe do Josué Cleori, coisas lindas, assim, emocionou todos na sala de aula, e agora, sabe, ela com toda a coragem, sabe, se expôs, assim, dizendo do problema que ela passou e que ela foi, que hoje ela não é, graças a irmãs e irmãos com imenso amor, assim, dentro de uma congregação. Sem dúvida. Eu chamei a Mary aqui para a fogueira. Mas, João, esse testemunho está falando de quem era e agora não é mais, não fui eu. Foi outra pessoa. Sim, a irmã tinha, aquilo que ela vivia, sabe, com a ajuda tua, com teu amor e de entendi. atitude, Tá, né? Entendi. Ela hoje é uma nova criatura em Cristo, sabe? Graças à tua ação e à Cleodi também, tantos trabalhos que vocês fizeram. Ok, João. Lembrei. Recentemente, não foi, Mary? Seu filho foi batizado, não é? Sim. E recentemente você tem experimentado coisas muito boas na sua vida, não tem? Sim. Esse meu filho, o mais velho, foi batizado, o mais novo já era. Era alguma coisa assim que foi com muita oração, né? Foi bem demorado, mas quando chegou assim, eu posso dizer que a igreja foi unânime em alegria, né? E participaram da minha alegria, né? Muito. Choramos, nos abraçamos, foi maravilhoso. Uhum. Então. E o pessoal, assim, né? A congregação aqui de Porto Alegre, aqui na Zona Sul, nós temos muita comunicação, muito amor, né? Sim. Então, quando um sofre, todos sofrem. Quando um se regozija, todos ficam contentes juntos. E sabe, o que eu quero dizer é o seguinte, porque eu falei tudo isso, porque eu conheço você, a sua história e tal, sei do batismo do seu filho, de tudo isso, é que você como cristã, você já passou várias dificuldades na igreja, mas você permaneceu, você tem compromisso, você se manteve na fé. E isso, não só seus filhos, mas toda a igreja também percebeu, também vê isso, e você é uma irmã querida, e a congregação tem esse contato, esse convívio, e como você disse, essa alegria foi compartilhada aí com os irmãos da Zona Sul, mas pode ter certeza que se seu filho não tivesse, ao longo desses anos, visto como você se comportou e como a igreja se comportou, representada por irmãos na sua vida, ele não teria se batizado. Ela foi um exemplo, né? Ela foi um exemplo. O que eu quero dizer é isso, é que a transformação na vida das pessoas se dá
não apenas porque nós pregamos o Evangelho, mas porque nós vivemos o Evangelho, quer como indivíduos, como eu peguei o exemplo da Mary aqui, nas situações e problemas que ela já teve que enfrentar na vida dela e permaneceu, representando aqui as nossas vidas também, cada um com suas lutas, mas permaneceu, mas também de como irmãos na igreja se relacionaram conosco face a esses problemas, diante dessas situações. Isso tudo não está sendo visto apenas por mim e pela igreja. Isso está sendo, há uma grande nuvem de testemunhas presenciando tudo isso. E essas pessoas, elas são influenciadas por esses relacionamentos na igreja e entre nós, e como nós vivemos o cristianismo. E cedo ou tarde, essas coisas vão trazer resultados na vida de pessoas. Eu tenho certeza que ele poderia ter se convertido, ser batizado em qualquer outro lugar, entendeu? Mas a história, o exemplo, o modelo que está presente em você, para sua família, e na igreja, na vida de vocês, proporcionou o fato de, mesmo tendo demorado tanto tempo, ele ter entendido, se entregue, estudado e se convertido. Então, o que nós fazemos, meu irmão, cedo ou tarde, não se engane, nossas atitudes como indivíduo e como congregação está influenciando positiva ou negativamente muita gente. Não é só eu, não é só você. Muitas pessoas. E Deus vai usar esse contexto todo para promover crescimento, tanto individual como congregacional, como numérico. Mas o foco não é o crescimento é uma consequência. A causa é eu viver Cristo, é eu me relacionar com as pessoas como Cristo espera. Então, faça isso, demonstre o seu amor, o seu carinho pelos irmãos, ligue para alguém, converse, convide para tomar um café, vá tomar um café, seja cara de pau, faça o cristianismo através dos relacionamentos, através do interesse genuíno, através do amor demonstrado, ser a prática de evangelização. Eu tenho certeza, porque isso é o que Jesus coloca, que quando nós estivermos assim, Amém. Nós estaremos muito bem, seremos uma igreja saudável, focada em Cristo, na obediência da vida cristã, e aí o crescimento o Senhor vai dar. Agora, se a gente estiver focando o crescimento como meio de deixar a igreja melhor, aí nós estamos invertendo a polaridade, porque o crescimento é uma decorrência, é uma consequência natural, e não é a causa. A causa é Cristo habitando em nós e vivendo em nós, e a gente amando um ao outro, como Jesus colocou. Aí todos vão conhecer que nós somos discípulos. A igreja é isso. Agora, como essa estrutura funciona, para concluir, aí nós vamos para o Novo Testamento e vamos ver caso a caso, vamos ver como é que isso funciona para um casal, como é que isso funciona para o jovem, como é que isso funciona para as atividades coletivas da igreja. E aí nós vamos ver os exemplos bíblicos, as instruções, né? Em 1ª e 2ª Timóteo, Tito e outros casos da estrutura da igreja, e aí nós vamos repetir esse processo. Ok? Entende essa dinâmica? Se alguém ficou incomodado, eu peço desculpa no sentido de que hoje eu falei bastante, né? Muito. Tem que exalar o amor de Cristo, né? Exalar. Isso, exatamente. Isso mesmo. Né? E não cobri-lo, mas a gente vai demonstrar isso. Deu o nosso tempo aqui, eu espero... Viu, Alex? Boa noite para todos. Que nem ele fez com o Zaqueu, né? Sim. Ele fez com o Zaqueu. Sim. Desce, Zaqueu, que eu quero ficar hoje à sua casa. E o que aconteceu, né? Jesus era um homem... fazer o mesmo. Jesus era um homem presente. Ele abraçava, conversava, beijava, tocava, se convidava pessoas também. Jesus era uma pessoa envolvida. Né? Ele fazia... Se na igreja nós não formos pessoas assim, nós não somos família. Aí, irmão, para nós, é só um título, não é uma relação. Não é isso? É isso que é o cristianismo, é a vida focada em obediência à palavra. Perfeito? Alex, Peterson estava com a mão erguida ali. Tá, deixa a Mary concluir, depois o Peterson. Também quero dizer que, não só aqui na congregação, mas você sabe que eu sempre ia muito para Florianópolis, né? Sim. E sempre fui muito, muito, muito amada, muito bem recebida, assim, por todos os irmãos, Raquel, sempre junto com a Raquel, né? Então, assim,
fiz um bom relacionamento também com os irmãos de Floripa, né? Todos são ótimas, né? A Néia, o Newton, enfim, né? Todos congregam aí. Então, também eu ia muito para aí, até na época dos problemas, né? Então, sempre fui muito apoiada aí também. Graças a Deus. Olha aí, maravilha. Continua vindo, Mary. Continua vindo. É. Alex? Oi? Alex, posso falar um pouquinho? Vai, Néia, pode falar. Tinha uma outra pessoa, mas pode falar. Tá. É que eu estou sentindo assim, esses anos, que desde quando começou a pandemia, né? É o que mais tem me deixado triste, porque a gente não pode estar junto. Pois é. E eu gostava muito, sabe? Que eu gosto muito de estar com gente, de falar, de fazer as coisas de almoço, de café. Sempre foi eu gostava muito disso. E para mim está sendo assim um desafio muito grande de eu não poder estar fazendo isso agora, porque eu tenho 70 anos e tenho problema de asma, né? Então, para mim, é muita dificuldade agora para estar saindo, sabe? Porque a minha filha diz, não, mãe, cuida, o outro, meu filho e marido e tudo, não deixa eu estar saindo muito, né? Não posso estar saindo. Mas eu sinto muita falta, eu às vezes fico assim, meditando, meu Deus, como sinto falta dos meus amigos da igreja, dos meus irmãos. Eu ligo de vez em quando, ligo para um, ligo para outro, mas não é como estar junto, abraçar, beijar, sabe? Eu sinto isso muito grande no meu coração. Mas Deus sabe a hora certa da gente começar tudo de novo. É isso. Reinaldo, tem mais um comentário aí? Eu vou precisar dar um pulinho aqui e já volto. Você pode assumir? Sim, é o Peterson. Pode falar, Peterson. O Peterson vai falar. Bom, opa. Bom, o que fala aí de relacionamento congregacional, uma palavra que o professor falou interessante aí é influência. Porque querendo ou não, a gente influencia de algum jeito. Tipo, um exemplo de influência, o mais notório é pessoas que são bastante conhecidas. Mas eu já vivi isso, então eu sei como é. Mas tem uma coisa. A gente tem que tomar cuidado, principalmente dentro da igreja, porque ainda que a gente não seja conhecido, o que a gente fala e alguém ouvir, a pessoa ou vai acreditar ou não. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Ao passo que a gente não pode ser omisso também, hein? Porque se a gente precisar botar a boca no trombone, como falam, né? Aí acredite. E alguns vão falar que a gente está doido, alguns vão falar que a gente está fazendo escândalo, né? Mas é que nem em o trabalho comum do dia a dia. Dá um exemplo aqui. Ninguém gosta de limpar fossa, mas alguém tem que fazer o serviço. O que fala também é de relacionamento, de uns testemunhos assim. E eu mesmo achava que eu
eu não era conhecido, não. E eu vejo que a coisa não é bem assim, não. Porque hoje mesmo, sem glória nenhuma nisso, é claro. O Sérgio mesmo já me apelidou de italiano. Eu converso mais com o Josué, o Giovanni, e a nossa primeira a influência tá em quem está mais próximo geograficamente. Ou seja, ou a gente toma cuidado, ou a gente vai passar informação errada, correndo o risco de fazer a igreja de Cristo, ou passar vergonha por causa do nosso comportamento rude. É isso. Beleza. Obrigado. Bem, eu creio que deu para todos entenderem. Eu sou muito grato por participarem e a gente falar a respeito desse tema. Muitas vezes a gente põe a culpa na igreja sobre alguns aspectos, mas, na verdade, nós precisamos ver a nossa contribuição, sabendo que estaremos impactando sempre alguém com o que a gente faz. Então, se você for um Barnabé, um Paulo, se a gente começar por nós mesmos a sermos isso, a nos preocupar, demonstrar interesse pelas pessoas, a externar isso, né? Contatar, conversar um pouco, fazer uma agenda espiritual para no mês, né? Você poder, eu vou ligar para tal pessoa, vou fazer uma visita. Se você começar a fazer isso, você vai ver o quanto isso se torna uma corrente, uma cadeia, e vai contagiando, e aí a coisa, quando você menos esperar, a igreja, ou muitas pessoas podem estar tocadas, né? E influenciadas por você. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E que a gente possa viver essa experiência maravilhosa que Jesus viveu e ensinou a gente a viver, que é se relacionar com propósito. Tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado. Abraço, viu? Boa noite. Boa noite, Mary. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Até amanhã, Sérgio. Boa noite. Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Durmam com Deus. Durmam com Deus. Beijo. Amém.